Em qualquer sistema onde a decisão é centralizada, existe um ponto de falha que raramente é detectado por quem detém o comando, a ilusão de que o silêncio significa concordância. O poder, quando exercido de forma absoluta, tem o hábito de silenciar os sinais de alerta antes que eles se tornem audíveis. O que acontece em uma estrutura de comando quando as pessoas que estão na base param de reportar as rachaduras, não por medo, mas por terem percebido que o aviso não altera o curso do desastre? A história de como uma organização, um grupo ou até mesmo uma estrutura de sobrevivência entra em colapso raramente começa com um erro de cálculo monumental. Ela começa com a erosão da comunicação. Quando um líder ou um sistema decisório para de ouvir o que é inconveniente, ele começa a operar em uma realidade paralela. A percepção do ambiente externo é substituída pela projeção do que se deseja que seja verdade. E aqui reside o perigo. Em tempos de escassez ou crise, a realidade é o único recurso que não pode ser falsificado. Imagine uma engrenagem que gira com precisão em um ambiente controlado. Tudo funciona, as peças se encaixam e o resultado é previsível. Mas quando o ambiente muda, quando a tempestade chega, quando o recurso escasseia ou quando a traição interna começa a corroer a confiança, a mesma precisão se torna uma armadilha. A rigidez que garantia a eficiência em tempos de calmaria transforma-se na causa da queda. O sistema não sabe se adaptar porque ele foi desenhado para manter o curso, não para reagir à imprevisibilidade. Muitos olham para momentos de queda de poder e buscam por um vilão, por uma conspiração ou por um evento catastrófico repentino. No entanto, a análise fria revela que, na maioria das vezes, o evento que derruba a estrutura é apenas o gatilho final de um processo de autodestruição que já estava em curso há anos. O erro estratégico não foi a decisão final, mas a decisão tomada muito antes de ignorar a dissonância. Quando os sinais físicos de crise, a queda na produtividade, o isolamento dos membros, a desconfiança nas ordens segundo são interpretados como falhas individuais e não como sintomas sistêmicos, o destino está selado. A paciência, muitas vezes mal interpretada como inércia, é uma das estratégias de poder mais subestimadas. Em um ambiente de alta pressão, o impulso humano é reagir. Agir por impulso diante de uma crise é, quase sempre, a forma mais rápida de entregar a vantagem para o oponente ou para o caos. O autocontrole, nesse contexto, não é apenas uma virtude moral, é uma necessidade técnica. É a capacidade de manter a posição quando todos ao redor recuam ou entram em pânico. Aqueles que sobrevivem aos tempos difíceis são os que entendem que a força direta, quando aplicada no momento errado, vira o erro que garante a derrota. Considere a dinâmica de uma mesa de decisão em meio a um conflito. O indivíduo que fala cedo demais, que tenta impor sua visão antes de entender a extensão do problema, geralmente se torna o primeiro alvo. Ele revela sua posição, seu medo e, principalmente, sua falta de controle. Em contraste, o silêncio sob pressão funciona como uma máscara. Ele permite observar as reações dos outros, identificar quem está mentindo, quem está em pânico e quem mantém a calma. O silêncio é o espaço onde a realidade se revela, enquanto o barulho da reação é onde a estratégia é enterrada. A ideia de que o poder reside na exposição é um erro comum. O verdadeiro poder, aquele que sobrevive à queda de impérios e ao caos de tempos difíceis, é frequentemente invisível. Ele reside na capacidade de ler a realidade friamente, sem a interferência do ego. Quando uma crise se instala, a primeira vítima é sempre a vaidade. A necessidade de parecer forte, de manter as aparências, de seguir um plano que já não faz sentido, tudo isso são pesos que afundam a estrutura.
Sobreviver exige a capacidade de descartar o que não é essencial, mesmo que isso signifique admitir uma fraqueza que foi escondida por muito tempo, há um padrão recorrente em relatos de sobrevivência. A diferença entre quem colapsa e quem resiste está na gestão da energia. Em momentos de escassez, a energia, seja ela financeira, psicológica ou física, é o ativo mais precioso. Gastar energia tentando convencer os outros de que o sistema é forte, quando ele está desmoronando, é o erro final. É a tentativa de sustentar uma fachada enquanto a fundação cede. O sobrevivente, ao contrário, foca no que é real. Ele identifica o que ainda funciona, o que pode ser salvo e, principalmente, o que deve ser abandonado sem hesitação. A traição, em tempos de crise, raramente é um ato de maldade pura. Ela é quase sempre uma decisão pragmática baseada na percepção de que o sistema atual não oferece mais segurança. Quando os indivíduos percebem que a liderança está desconectada da realidade, eles começam a buscar alternativas por conta própria. A lealdade é um contrato que depende da confiança na capacidade do outro de garantir a sobrevivência. Quando essa garantia desaparece, o contrato é rompido não por desonra, mas por instinto. Muitos tentam conter essa fragmentação através de mais controle, mais regras e mais vigilância. É um movimento natural, mas fatal. A vigilância excessiva apenas acelera o processo de isolamento. Ela cria uma barreira entre o topo e a base, tornando impossível a coleta de informações precisas. Sem informação, a decisão se torna um chute. E em tempos difíceis, o custo de um erro é muitas vezes o colapso total. O poder, portanto, não se mantém pelo aperto do punho, mas pela clareza da visão. A estratégia de poder em tempos difíceis exige um desapego que poucos conseguem dominar. É a habilidade de olhar para os próprios ativos, para a própria posição e para o próprio grupo e perguntar: isso ainda é útil ou é apenas uma carga? A maioria das pessoas prefere cair abraçada às suas convicções e posições do que aceitar a humilhação de uma mudança necessária. Essa é a diferença entre a sobrevivência estratégica e a queda inevitável. No final, a história de qualquer queda de poder é uma história sobre a incapacidade de aceitar a mudança. O mundo não para de girar porque você decidiu que ele deveria ser de uma certa forma. As leis da escassez, do conflito e da natureza não negociam. Elas impõem suas condições. O desafio não é vencer o ambiente, mas adaptar-se a ele com a maior eficiência possível. A percepção de que a força direta é a única forma de sobrevivência é uma ilusão que custou caro a incontáveis sistemas de poder. A história, embora silenciosa, é um registro de que a flexibilidade, o silêncio estratégico e a leitura fria da realidade superam, invariavelmente, a resistência rígida e o impulso emocional. A crise não cria o colapso, ela apenas o revela. Ela retira a camada de verniz que escondia a fragilidade estrutural que já existia. Sobreviver exige mais do que resiliência. Exige a capacidade de entender que, às vezes, o maior ato de coragem não é lutar, mas saber exatamente quando a posição se tornou insustentável. O silêncio, nesse momento, não é o fim da comunicação, mas o início da observação atenta. É o momento em que a estratégia é redesenhada. É o momento em que a realidade, finalmente, é vista como ela realmente é, despida das ilusões de poder e controle que levaram à beira do abismo. E é nesse estado de clareza, longe do ruído da reação, que as decisões que realmente importam são tomadas. A sobrevivência, afinal, não pertence aos que gritam mais alto ou aos que detêm a maior força bruta, mas aos que conseguem manter a cabeça fria enquanto o mundo ao redor entra em colapso. O controle, no final, nunca foi sobre o ambiente,
mas sobre a própria capacidade de não ser destruído pelo caos que se instalou.